O meu nome é Rodrigo Stray, eu sou o VP aqui na Emicom, onde nós criamos, mantemos e evoluímos soluções digitais para grandes empresas. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, olhos verdes, pele clara, e eu estou com uma camiseta branca com o logo da Emicom. E hoje eu estou aqui com dois convidados super especiais, o Ronaldo Machado, que é especialista em dados aqui na Emicom, e o Jorge Rosa, que é Chief Data Officer na Engie Brasil Energia, e está conosco aqui hoje para falar sobre inteligência artificial. Sejam muito bem-vindos os dois. Obrigado, Stray. Obrigado. Queria agradecer o convite, também em nome da Engie, representando a Engie aqui, para falar de um assunto que está muito em voga, que é a inteligência artificial, e trazer essa responsabilidade de falar isso é um desafio. Acho que posso me apresentar também, né? Sou também um homem branco, 43 anos, cabelos castanhos, também tenho os olhos verdes, estou com uma camiseta preta, representando a Engie aqui, agradecer o convite e a felicidade de estar aqui falando com vocês. Legal, seja bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Também quero agradecer aí o convite. É uma alegria muito grande aqui estar com pessoas tão ilustres aqui, né? Colegas aí de trabalho. Mas também sou o Ronaldo, eu estou usando uma camisa cinza, eu sou moreno, uso óculos e sou crespos, tenho cabelos crespos. Muito bem, Ronaldo, seja bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado. Esse é o nosso quarto episódio da série TI na Prática. Nós já abordamos aqui temas riquíssimos. O último deles foi a gestão de talentos como impulsionador da inovação. Então, se você é gestor de TI, está enfrentando desafios aí em relação à mão de obra, eu indico também esse AMcast. E nós estamos aqui para falar do tema do momento, a inteligência artificial como motor transformador no mundo dos negócios. Nós vamos falar aqui sobre otimização de operações, eficiência operacional, os desafios e as oportunidades na aplicação da inteligência artificial, e aqui com especialistas que têm aplicado isso no seu dia a dia e têm obtido já resultados concretos. Então, se você tem interesse nesse tema, fique aqui com a gente para entender como a inteligência artificial impulsiona a inovação e pode transformar o futuro do seu negócio. Muito bem, então para abrir esse nosso bate-papo, eu vou trazer aqui uma pergunta realmente mais abrangente, né, para a gente falar sobre isso. Então, eu queria entender de vocês sobre o papel da inteligência artificial na transformação digital de grandes indústrias, como a de energia, né? E como as áreas têm se beneficiado, né, do uso dessa tecnologia. E eu vou, então, direcionar aqui para o George para começar esse bate-papo com a gente. Sim. Bom, essa pergunta ela abre várias possibilidades de início, né? Eu pensei em trazer talvez um contexto histórico de como a Engie foi impactado e como a Engie entende e enxerga, como a inteligência artificial chegou na Engie e como a gente já colhe os benefícios dessa tecnologia hoje, né? E quanto tempo a gente está com isso. Então, bom, você é da ciência da computação também, então você sabe que a gente estudou inteligência artificial há anos, né? Então essa ideia, esse conceito, ela não é uma novidade, por mais que agora, com o advindo dessas novas inteligências artificiais, elas estão muito estão no hype, né? Estão na boca aí de todo mundo, e o pessoal usando muito, e realmente ela está trazendo bons benefícios. Vamos ver se eu consigo chegar lá e mostrar como que a Engie está se beneficiando disso. Mas a Engie, ela começou a tocar em inteligência artificial, vamos falar aí próximo de uns 6 anos. Se a gente for pensar no mercado aí, eu acredito que nos últimos 10 anos a gente começou a ouvir sobre os cientistas de dados, esses profissionais começaram a aparecer no mercado, começaram a aparecer na área de TI, porque na área acadêmica também eles já trabalham com isso há muito tempo, né? Então o pessoal da física, o pessoal da economia começou a vir para a área de negócio e trazer o conhecimento da análise de dados e da ciência de dados, né? Esse conceito. E com isso, esse pessoal trouxe o benefício, além das análises estatísticas, a tecnologia que veio, que é a inteligência artificial que evoluiu aí, né? Então, como a nossa empresa é uma empresa de engenharia, então esse pessoal chegou muito próximo disso. Então, aí foram os primeiros contatos com a inteligência artificial. Então, quando os cientistas de dados começaram a fazer análise estatística dentro
da Engie, trazendo a inteligência artificial, na verdade, sim, né, entraram e a inteligência artificial há 6 anos, então nós já estamos, há uns 3 anos, já colhendo os frutos da inteligência artificial. Então não é uma coisa que na Engie é incipiente, é uma questão que eu acredito que no 2º ou 3º ano a gente já começou a ter resultado de negócio mesmo, de você fazer uma análise preditiva, e aí a gente pode... Eu achei que eu nunca ia falar esse termo, mas usar a inteligência artificial tradicional, vamos dizer assim, né? Então, quando o uso dessa tecnologia começou, há 6 anos, com 2, 3 anos de análise estatística, o resultado para o negócio começou a se provar primeiro, utilizando, por exemplo, a análise preditiva. Então, a primeira vez que um algoritmo identificou um problema numa turbina da usina, um possível problema, e aí o operador, com 20 anos, fala, como assim o algoritmo me falou alguma coisa que eu não sabia? E aí, não, vamos lá, valida, testa. E aí testou, e o algoritmo estava certo, aí ele deu a primeira prova de que a inteligência artificial era possível e teria valor na empresa. Esse foi um caso muito clássico. A inteligência artificial estava sendo testada pela primeira vez, e em tempo de teste ela entregou esse resultado. Foi um marco. Foi um marco. A partir desse momento, a IA ela ganhou espaço. E vamos lá, a gente tinha um cientista de dados há 3 anos atrás, e a gente está com mais de 10 cientistas e com mais de, se eu contar casos de inteligência artificial, acho que a gente já está perto de 15. A gente já tem mais de 3.500 modelos treinados, né, para cada sensor de temperatura, de rotação das usinas. Então, o benefício da IA para o negócio, ele se provou claramente, assim, e agora, vamos lá, né? A gente não tem previsão de onde isso pode parar. É um caminho sem volta, É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Que não volta. Tu falaste um ponto importante e bem interessante, Jorge, porque assim, nós estamos vivendo um momento que é uma embalagem nova num termo mais antigo, né? Num conceito mais antigo. Sem denunciar muito o nosso tempo aqui, a gente realmente já vem trabalhando isso há muito tempo. E o que eu vejo que tem acontecido agora é que as ferramentas, as plataformas, o meio, né, para que a gente possa se utilizar, então, desse conceito na prática, que é o que nós estamos falando aqui agora, está falando de realidade de negócio, né? Ela se tornou melhor para nós, né? A gente consegue testar com mais facilidade, a gente consegue validar com mais velocidade e, naturalmente, trazer o resultado para o negócio com mais eficiência. E isso vai gerando credibilidade também, né? Que é o que tu falaste. Lá no começo foi, vamos ver se dá certo. E quando surpreendeu a primeira vez, então eu quero ver a segunda e a terceira, e lá se vão, né, alguns projetos. Eu queria que tu falasse um pouquinho também, né, Ronaldo, da tua experiência em relação a isso, no teu tempo aí de profissão, e como tu tem enxergado essa transformação digital através da inteligência artificial, né, nessas indústrias. Muito bacana aí ver o Jorge falando aqui do histórico da Engie, né? E ainda falando de energia, né, Jorge? Na produção de energia, que ali a Engie, que é uma empresa de engenharia, mas na transmissão também, né? A gente tem visto, assim, a inteligência artificial automatizando várias tarefas, né? E também no consumo, né? Hoje tem dispositivos aí que conseguem medir de maneira eficiente o consumo, né, da energia nas casas, a agricultura de precisão, por exemplo, assim, quanto água é colocado numa planta, né? Antigamente a irrigação era, né, em larga escala, hoje é de precisão. Então o planeta agradece, né? Então a energia tem sido consumida, gerada de maneira mais eficiente, né? E inteligência artificial é um tema muito amplo, né? E a gente tem visto diversas aplicações. E eu acho, assim, uma que mais destaca na área da medicina. A gente vê muitos casos, né, na área da medicina. No tratamento de imagens, né? Nós temos projetos aqui, né, na casa, aqui, com tratamento de imagens, assim, efetivos. Então, realmente, a inteligência artificial, ela veio para ficar, né? E eu acho que isso que o Jorge falou é uma coisa bem interessante, né, Jorge? Porque a partir do momento que o operador lá, ele opera e ele vê, ele tem contato e ele consegue ver ali o resultado, tangibilizar
esse resultado, e isso dá uma aderência muito grande na utilização da IA. Eu acho que hoje o ChatGPT, que é muito popular, tem essa, digamos assim, essa vantagem, né? É fácil utilizar, as pessoas... Interação, né? Direto. Né? Direto, as pessoas veem o resultado ali, né? Conseguem aplicar de uma forma ali prática no seu dia a dia, e é isso que tem tornado ela, digamos assim, essencial, né? E para o nosso dia a dia e para a produtividade, né? Que eu acho que é o que mais tem nos ajudado. Veja que essa facilidade, né, de tornar a inteligência artificial, que outrora era tida no meio acadêmico, como o Jorge falou, né? Agora ela faz parte do dia a dia da vida das pessoas no cotidiano, no comum, né? Da pessoa que não mexe com tecnologia, mas ela sabe que aquilo ali pode trazer para ela algum tipo de benefício. Eu diria que talvez essa é a camada mais rasa no momento, mas é a que mais se populariza, né? E que vai gerando a credibilidade para o uso da inteligência artificial. E isso que o Jorge trouxe, na verdade, é o uso dela na prática, já trazendo resultado e benefício para o negócio. Né? E eu queria ouvir de vocês em relação a isso, porque eu diria que apesar do conceito ser antigo, o termo não ser tão novo, a aplicação prática tem se tornado popular mais recentemente. E acredito ainda que existem novas tendências de inteligência artificial, que elas estão por vir, né? E eu queria entender quais são os impactos que vocês enxergam, né, nessas novas tendências de inteligência artificial que estão por vir. Até porque a gente pode, daqui a pouco, falar aqui, fazer uma abertura da classificação das inteligências, né? Então, tem a tradicional, como o Jorge falou, e tem a generativa, enfim, queria que vocês falassem um pouco disso para a gente. Sim. Eu posso falar até como a gente está enxergando esses tipos de inteligência artificial dentro da empresa e como cada tipo influencia em alguma área ou alguma forma de trabalho diferente, né? E sempre é fácil, às vezes, no dia a dia, a gente pensar nas nossas tarefas do dia e o quanto a inteligência artificial moderna, né, a generativa agora, ela nos auxilia. Mas e o desafio realmente do negócio que você falou, né? Como que a gente encaixa essa nova tecnologia ou esse novo método para ter um benefício de negócio? Então, dentro da Engie, a gente enxerga 3 diferentes tipos, dá para falar até 4 diferentes tipos de inteligência artificial. Uma delas, vamos falar aí, que é a tradicional, que é em cima da análise de dados, em cima de análise preditiva ou prescritiva, e aí é um conceito já mais maduro, né? Que é isso que eu já falei que já se prova na empresa há muito tempo. E essa inteligência artificial generativa, a gente classifica de 3 maneiras dentro da Engie. A inteligência generativa que ela é agnóstica e genérica de qualquer solução de negócio. Então, é aquela inteligência que vai ajudar a gente numa reunião no Teams, vai ajudar a gente a escrever melhor um texto, muito que vem ali nos pacotes Office 365, a gente fala de ChatGPT, então ela é de uso geral. Genérica, né? Ela é genérica e traz muito benefício para o negócio isso. Agiliza o teu trabalho, agiliza o teu dia a dia, né? Ajuda a gente no trabalho manual do dia a dia. A gente resolver o cotidiano. O cotidiano. A gente se torna mais eficiente. Né? Tem uma segunda categoria onde a gente chama de inteligência artificial aumentada, que aí é onde entra um pouco mais de TI e um pouco mais técnico, que é onde a gente vai utilizar realmente um LLM, um API de mercado. A gente pode ver também que quando você começa a entrar nesse mundo, isso está virando um commodity praticamente, cada grande player tem seu LLM e provavelmente isso não vai acabar e vai expandir cada vez mais. Mas quando você entra nesse nível de IA generativa aumentada, você já começa a trabalhar fora só do teu pessoal, né? Você está trabalhando com um dado de negócio, com um dado que está ali dentro do teu sistema especialista da empresa, que você precisa fazer uma análise mais especializada. Aí é onde o operador da usina lá vai ver o real benefício, né? E essa tem um valor muito, muito expressivo, né? Ela dá um retorno muito expressivo. E o terceiro nível já é um nível de inteligência artificial especializada, que é esse mesmo conceito da LLM
de grande escala, mas aí eu já aplicando um treinamento específico para o negócio, um fine tuning, eu preciso de uma especificação técnica muito grande, não é simplesmente o uso de uma API ou de um framework, que hoje em dia está muito popular e já existem vários aí, né? Então, e aí existe o desafio de você escolher isso. Poxa, qual delas eu escolho para resolver o problema certo, né? Então, o primeiro desafio que a gente teve quando chegaram essas inteligências, principalmente a inteligência artificial generativa agora, que isso aconteceu, eu acredito que teve um boom aí há 2 anos, na Engie a gente está falando mais ou menos isso há 2 anos, e a primeira reação foi assim, gente, segura, não vamos fazer nada porque a gente precisa entender o que é isso. Vamos ver como é que isso vai se comportar. Como é que vai se comportar? Esse dado está indo para onde? O que é esse processamento? Então, existiu muito essa cautela, até que, né, então existiu todo um processo a gente pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto, que eu acho que é um assunto bem legal. E agora a gente já consegue olhar para isso e falar, cara, isso aqui eu resolvo esse problema, isso aqui eu resolvo esse problema. E uma coisa bem interessante é que foi assim, a Engie, pelo propósito que ela tem, né, de um propósito a grande missão da Engie hoje é de ela acelerar uma transição para uma sociedade neutra de carbono. Então, se eu estou pensando em economia de carbono, como é que eu vou pegar um grande data center e sair processando inteligência artificial, gastando um monte de energia, gerando uma pegada de carbono gigantesca? Eu tenho que ter um grande objetivo para isso. Então, a gente entende já que o terceiro nível de uma IA especializada, ela já não é uma IA que a Engie está de olho, a gente não toca. Isso já ajuda a gente a tomar um monte de direcionamento, né? Então, esse tipo de decisão consciente na hora de você usar a tecnologia e não usar só por ser um hype ou não usar só por ser uma modinha, é uma coisa que hoje faz muita diferença. Talvez mais para frente a gente fala também da IA responsável, né, que são as legislações que estão vindo por aí, depois a gente pode falar um pouco também, mas a Engie olha muito nesse nível de responsabilidade. Então, às vezes a gente entrou um pouco depois na onda, mas de uma maneira muito mais responsável, mais sustentável. Né? É interessante, né? Porque aqui tu puxou um tema que eu acho que valeria a gente depois explorar ele um pouco mais, porque a gente está começando com como a IA pode ser utilizada, quais são os desafios, quais são as possibilidades, os tipos, e aí nós já vamos avançando, como vocês já estão um pouco mais avançados, vocês já estão com um olhar, inclusive, de como tornar isso sustentável, como, na verdade, não simplesmente sair usando porque é moda, ou porque é uma novidade, ou porque, eventualmente, até pode trazer muita eficiência, mas se essa muita eficiência tiver um efeito colateral perigoso, vocês já estão preocupados com isso também, né? Então, isso é super importante. Queria te ouvir também, né, Ronaldo, sobre essas tendências, porque quando a gente fala de tendência em inteligência artificial, não necessariamente é algo que a gente está vendo agora, né? Sim. Mas o que a gente vai ver lá em 2035, talvez, né? Uma IA 2.0, uma IA mais autônoma, utilização de agentes de forma um pouco mais indiscriminada. Eu queria que tu falasse um pouco para nós, né? Eu estava vendo o Jorge falar aqui desse processo de maturidade, né, Jorge? Que a empresa vai participando, vai desenvolvendo, assim, e tem que ter uma mente super aberta, assim, para a inovação, né? Para poder abraçar aí a inovação, a tecnologia e poder, enfim, ter esse processo de maturidade, né? A gente vê essa tendência, eu destaco sempre, assim, a área médica, sabe, Stray? Porque a área médica tem a ver com pessoas, né? A gente tem, inclusive, ali na Engie, ali, projetos que tangem aí a área de saúde e segurança, né? Mas a saúde sempre é aquele item que está sempre em primeira, digamos assim, ordem de importância, né? A vida humana, né? A saúde das pessoas. E eu vejo um avanço muito grande na IA nessa área. Inclusive, nós temos aqui, né, na MCOM projetos aí na área de saúde, e temos clientes falando muito sobre clientes da área da saúde em usar inteligência artificial para diagnosticar, para prever, para tratar de maneira mais personalizada
as doenças, enfim, diminuindo o risco também, né, de desenvolver alguma doença. Então, eu vejo a saúde também como uma das principais áreas aí a ser, que a inteligência artificial vai ter já está tendo, mas ainda no futuro terá um impacto muito grande na vida de todas as pessoas, assim, realmente aumentando a expectativa de vida e não só a expectativa, mas a qualidade de vida, né? Porque a partir do momento, hoje existem dispositivos que já conseguem ter o diagnóstico antecipadamente. A inteligência artificial, através de padrões, ela já consegue prever e antecipadamente, que nem o George falou ali do operador, que tem ali, no caso, na operação dele, vamos pensar na operação de um médico, né, de um profissional da área de saúde, ele também, com essas ferramentas, ele vai conseguir dar um diagnóstico antecipadamente e poder tratar, né, também associado aí mapeamento de DNA e grupo de riscos. Então eu vejo assim na área de saúde um avanço muito grande e acho que aí, que nem você falou aí, né, daqui os próximos anos a gente vai ver algo realmente aí sensacional aí nessa área aí que tem avançado muito, né? Quando eu falo, né, de tendências, é porque hoje a gente, né, tá já exercitando, tá utilizando, mas não são todas as indústrias que já se apropriaram dessa tecnologia, né? A gente percebe aí a Emicon trabalha multissegmento, então parte industrial, metal mecânica, saúde, segurança, energia, agronegócio, financeiro, todos eles possuem oportunidades de utilização da inteligência artificial, mas nem todos eles estão, por exemplo, num nível que a Engie já se apresentou aqui, né, com cases já validados, com resultados já apropriados. Algumas delas ainda estão naquela camada anterior. Deixa eu entender como isso vai se comportar, né? A grande questão é que ela já está se comportando, né? E já tem muita gente utilizando e se apropriando disso. Porém, já estamos visualizando aí a etapa número 2, né? Que é a etapa quando eu falo de IA 2.0, essa questão toda autônoma, já tem uma parte de controles, governança disso tudo, a gente já começar a falar sobre segurança, né? O acesso aos dados. E aqui eu até queria já emendar mais uma questão para botar na mesa, porque quando a gente começa a falar isso, e o Jorge puxou um pouquinho esse assunto, eu queria explorar um pouco mais. Quais são realmente os grandes desafios, né, que as grandes indústrias, as grandes empresas têm hoje em dia para adotar a IA? E eu vou dar um vírgula, talvez em larga escala já, para quem já está um pouco mais avançado, né? O que eles têm feito, que vocês têm visto no mercado, que as empresas têm feito para superar alguns obstáculos? Os obstáculos podem ser medo, insegurança ou falta de segurança em termos de infraestrutura, a própria infra em si, desconhecimento dentro de casa, receio, medo de exposição dos dados, enfim. Queria que vocês falassem um pouco sobre os vários desafios que tem aqui, porque quem está nos ouvindo talvez esteja em um desses estágios, né? E é importante falar sobre isso. Eu acho que você tocou em vários deles já, né? Você deu um bom resumo de vários deles. E quando vocês convidaram para vir falar desse assunto, eu pensei, cara, qual que é o tema mais importante, eu acredito, de falar? E eu acho que é sobre isso, sabe? Sobre a responsabilidade e como você usar e o quão difícil é, no sentido de que a inteligência artificial está aí, está todo mundo vendo que vai ser uma coisa boa, que é produtivo, vai ser uma nova forma da gente trabalhar, né? Eu já vi gente comparando com a invenção da eletricidade. Pô, no começo acendia uma lâmpada, hoje a gente não sabe mais viver sem eletricidade. Agora a gente sabe fazer um resumo de uma reunião, e daqui a 10 anos, o que vai estar acontecendo, né, com a IA? Então, além desse anseio em usar, também tem a pressão de quem quer ser mais produtivo com a IA, e então vamos fazer, a gente tem que usar a IA de qualquer forma, e isso gera um risco, principalmente risco de exposição, e aí vamos pontuar alguns deles, mas eu acredito que um dos riscos mais graves que a gente pode ter, sem falar de privacidade de dados, é o que, inclusive, a legislação que a própria Europa já aprovou, né? Que é da IA responsável, né? O AI Act.
Então, ela é tão severa, porque e a gente vê, você vai lá e lê a lei, você vê que as multas são perto de 35 milhões de euros para quem cair aí no uso irresponsável de uma IA. Justamente para ter um controle, né? Para não deixar completamente solto. Exatamente. Então, seguindo a mesma linha da Lei de Proteção Geral de Dados, né, da LGPD, aprovou na Europa, veio para cá, expandiu pelo mundo, provavelmente isso vem para cá também. E o desafio entra aí, poxa, como que eu uso isso de uma maneira que eu não... E aí, quando ele fala de responsabilidade ou esses desafios, a gente pode ver essa questão da IA responsável, onde a gente está falando de uma questão de IA, as alucinações que ela tem, ou questão de preconceito que ela pode trazer, ou alguém... O grande problema não é a IA, é quem usa a IA, né? Então, você imagina um concorrente seu aqui da MCOM criar um vídeo de você falando uma coisa que pode denegrir e acaba com a empresa. Isso é o uso irresponsável da IA. Não vamos nem dar ideia, pelo amor de Deus. Né? Mas o que impede de que isso aconteça? De que você use isso no âmbito político, por exemplo, né? De que a pouco você coloca um político falando alguma coisa. Então, isso é uma coisa muito, muito grave e que esse é um recado que eu gostaria de deixar, assim, que aí a Engie, por a gente ter esse viés da Europa, né? Por ser uma multinacional, então isso já é muito pregado, já muito forte desde o início. Né? E essa responsabilidade que é legal de a gente difundir, eu acho que a gente tem que falar bastante sobre isso, né? Então, essa questão da IA responsável, depois a gente tem questões do próprio custo, né? Que nem eu dei o exemplo, poxa, não é barato hoje. O que mais, você fez uma fala antes ali, né? De o que mais viabilizou a gente usar a IA hoje, diferente de 30 anos atrás, é o volume de dados, é o poder computacional, é como a gente consegue processar esse dado e ele está muito... Uma infraestrutura disponível, né? Exatamente. Assim, né? Mas isso também gera custo, né? Isso também gera... Então, usar o custo de forma responsável também. Eu posso resolver com uma inteligência artificial que custa muito? Posso, mas será que eu não tenho uma mais barata que eu posso resolver também? Então, aí entra o pessoal de arquitetura de sistema, o pessoal que para pensar em qual que é a melhor solução para resolver aquele problema. Isso também é uma responsabilidade que a gente tem que ter na hora de definir, né, a solução. É a questão também do desemprego. Eu não sei se, pelo menos na minha roda de amigos, poxa, agora a IA já resume a reunião. A gente que trabalha com desenvolvimento, você escreve uma frase e a IA escreve todo o código para você e você ajusta. E tá aí, o que vai acontecer com o papel do programador? É verdade. Né? Como é que isso está sendo aceito para o mercado? Então, são coisas sensíveis que praticamente são os desafios que a gente tem. Pensando em desafio, agora que eu falei a palavra desafio, né? Eu comecei a puxar pelo fato do incentivo, né? Da vontade de usar IA e o cuidado que você tem que falar sobre isso. O último item que eu lembrei agora aqui, que é a privacidade do dado, né? Você não ter um vazamento de dado. Então, eu acredito que hoje esse é um dos maiores... eu acredito que é um dos maiores desafios na prática. Por quê? A pessoa está ali, por exemplo, na Engie, a pessoa está ali trabalhando, ela conheceu o ChatGPT em casa, ela viu um anúncio de ChatGPT e a possibilidade de ela pegar um dado confidencial da empresa e colocar numa IA que a gente não sabe o que vai fazer com esse dado, para onde que esse dado vai. Não governada. Né? Exatamente. E aí como você controla isso, como você controla esse anseio e como que você também dá ferramentas ou dá uma IA segura. Porque você também tem que fazer isso acontecer, né? Então, a gente está passando por isso na empresa. A questão é não restringir, né? Porque a gente quer utilizar o benefício do uso, né? Exatamente. É aquela coisa, você quer que a empresa se torne data-driven, mas você não dá dado para a empresa ou não dá dado para a pessoa tomar decisão. Você quer que a pessoa seja mais eficiente com a inteligência artificial, mas você não dá uma inteligência artificial para ela trabalhar. Então, esse é um desafio grande. Isso não é barato hoje em dia, ainda é caro. Então, né, no caso da Engie, isso ainda não é
difundido e popularizado para todo mundo, é uma coisa que provavelmente vai ser gradual, mas ela já acontece, então já existem pessoas, já tem times trabalhando nisso, e é um estudo que eu acredito que vai evoluir, né? Hoje não é 100% da empresa que tem todas as ferramentas de IA disponíveis, porque tem um custo elevado ainda para esse tipo de coisa, né? Então, esse desafio, se for pensar, a gente falou todas as questões de responsabilidade, que são mais abstratas, que não estão tanto no nosso cotidiano, mas esse controle entre você conseguir liberar a produtividade com responsabilidade e segurança é um desafio ainda a ser cumprido. Ainda a ser cumprido, exatamente. E tu trouxesse mais 2 pontos ali que eu queria explorar, que é o seguinte, né? Quando você fala, qual que a gente vai escolher para solucionar o nosso problema de negócio? E hoje, né, falando em números, a gente tem mais de 17 mil ferramentas de inteligência artificial disponíveis para que a gente possa escolher. Então, fazer as escolhas certas, sem fazer a empresa gastar dinheiro à toa. Vou falar daqui a pouco sobre isso também, porque assim, tudo a gente quer um retorno de investimento. A empresa é um órgão, né, que é voltado para o resultado também. Então, assim, fazer a melhor escolha dentre essas 17 mil ferramentas é hoje um grande desafio, exige conhecimento, exige validação, né, e é super importante. E um outro ponto que tu trouxeste, que é essa questão de alguns receios, né, em relação a profissionais, né, em relação a emprego e tudo mais. Eu acho que, como toda novidade, entre aspas, né, novidade, ela causa, né, esse primeiro sentimento, e muito já foi falado em substituição de emprego e tudo mais, até previamente, eu acho que agora já está um pouco mais superado, mas sim, né, algumas pessoas sim, mas eu fazia isso e agora já está sendo feito por mim. E eu queria trazer um grande ponto de como a gente tem enxergado isso aqui na Emicom, né? Porque, veja, a questão do desenvolvimento, a questão do serviço em si para nós, ele é o nosso core business, né? A gente usa desse meio para poder, junto com empresas como a Engie e tal, atingir o seu resultado de negócio. Mas a grande chamada aqui é, ao invés de ter o medo, né, da substituição, da troca, enfim, é como eu me utilizo, faço escolha dentre as 17 mil ferramentas disponíveis para que eu possa ser 10 vezes mais produtivo, para que eu possa utilizar essas inteligências ao meu favor, para que eu possa fazer o meu dia render 5. Esse é um profissional de extremo valor. Eu não quero não ter o profissional, eu quero ter o dobro do que eu tenho aqui dentro de casa hoje. Nós temos quase 500 colaboradores hoje, eu queria ter 1.000, só que produzindo por igual a 1.500, se utilizando da inteligência. Então, eu acho que esse é o olhar, né, que as pessoas têm que começar a ter, como que eu posso ser um bom orquestrador de IA, né? Fazer ela trabalhar para mim, né? Fazer ela fazer as coisas repetitivas que eu fazia para eu fazer uma análise aprofundada sobre aquilo que ela vai me entregar. E de forma segura ainda também, né? E de forma segura. De forma responsável. E responsável. Então, assim, eu acho que trago esse ponto aqui com um prisma, principalmente para quem nos ouve hoje, realmente era um ponto que me aflige hoje. Então, não fique aflito, porque tem uma forma de você mudar essa mesa, mudar esse jogo ao seu favor. Eu queria até também falar ali, ouvindo ali, né, vocês falando ali sobre os desafios, e eu acho esse um desafio, essa abertura das empresas, né, para a IA, para os projetos, fazer um piloto, poder ver como aplicar na prática, porque muito ainda, assim, o pessoal ainda considera uma caixa preta, não sabe o que tem lá dentro, então aquela receio. Assim, um receio natural ali, né, daquilo que não se conhece. Então eu vejo isso como um desafio, assim, às empresas, né, se abrir para essa inovação, assim como a Engie passou por um processo de maturidade, está colhendo os frutos, né? Eu vejo esse medo dessa abertura, ou digamos a falta da abertura ainda, um desafio para nós vencer numa escala, digamos assim, né, maior em termos de empresa, né? E dados, né? Dados sempre é um desafio. Tocar nesse assunto, exatamente. Dados sempre é um desafio, porque a inteligência, ela precisa de dados, né? E tem aquela máxima, né, Jorge, que é garbage que entra, né? Garbage in, garbage out. Então, a gente precisa de dados
com qualidade que entram para dar um resultado assertivo. Então, dados sempre é um desafio, né? Então, as empresas se organizarem para terem os seus dados e extraírem desses dados não só insights, mas usar a inteligência artificial para descobrir padrões e poder alavancar oportunidades de negócio, melhorar a eficiência operacional, né? Que é o que falaste, né? Produzir mais, né? Com ali o mesmo, digamos assim, recurso. Então, eu vejo esses desafios aí que estão muito presentes, né? Explorar um pouquinho mais, até vou aproveitar vocês dois, especialistas em dados aqui, né? Acho que a gente tem que aproveitar esse conteúdo, porque eu enxergo isso como sendo realmente um dos principais desafios hoje. Porque tem algumas coisas que estão se entrelaçando nesse universo da inteligência artificial, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha o RPA, simplesmente olhando para a automação, né? Pegando alguns dados, e trabalhando... multiplicando informações e executando operações. Aí a gente veio com uma IA um pouco mais tradicional, trabalhando em cima de dados e fazendo análise preditiva ou prescritiva, né? E agora a gente tem também uma outra IA aqui que pode até trabalhar de uma forma um pouco mais independente em termos de base de dados, que é utilizando agentes para fazer correções, transcrições, análises, receber inputs de informações e devolver, né, conteúdos mais aprimorados. Mas quando a gente olha para um contexto organizacional, em larga escala mesmo, se você não trabalhar com dados de uma forma contextualizada, né, ou seja, montando um data lake, né, ou se for de forma mais ampla até um data warehouse, enfim, modelos de dados de forma geral, vai trazer muitas vezes a possibilidade de a inteligência artificial fazer o que você falou agora há pouco, né? Ela vai alucinar, que a gente chama, né? O termo aqui, inteligência artificial. Vai dar respostas maravilhosas dentro de um contexto completamente equivocado e eventualmente vai levar você para o abismo, né? Ou a tomar uma decisão completamente equivocada. Então eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais, né? Para quem está nos ouvindo, que eu entendo que essa parte de dados, né, ter os dados organizados, uma fidelidade de origem, ela é meio que um pré-requisito, né, para você realmente ter, sim, uma solução de inteligência artificial mais robusta. Talvez para aquela primeira camada que a gente falou no começo, não seja tão pré-requisito, mas para uma camada mais inteligente, que nos dê mais insights, que direcione realmente para boas decisões, eu acho que essa camada é quase que substancial e eu queria que vocês falassem sobre isso aí. Você tocou no desafio e no lema principal da Engie desse ano. Quando a IA chegou e a galera entendeu como é que a IA funciona, ficou muito claro, a gente precisa de dados com qualidade. Então, a IA está aqui, usem, comecem a utilizar, mas a meta principal agora é prepare o seu dado para o uso da IA. Então, até a gente entra nas reuniões, tem um fundinho de tela assim, escrito lá, né? Make your data AI ready. É o fundamental, você tocou no fundamental. E aí entra um desafio muito grande, aí a gente começa a entrar no mundo de dados que dá um outro podcast, né, Ronaldo? Mas eu vejo que isso está muito relacionado à governança e qualidade. Né? Você pensar em ter o dado, se disponibilizar e colocar o dado lá, já é um desafio, mas queira ou não queira, você colocar ou disponibilizar um dado é fácil. Agora, você colocar o dado com qualidade, validado, com responsabilidade também, é uma questão de governança muito grande. Então, principalmente nós lá na Engie, né, como eu falei para vocês, os dados aparecem para nós muito forte há 6 anos, e já tem muito dado disponível, a gente já consegue fazer muita coisa, mas deixar ele pronto e com qualidade para uma IA consumir é o grande desafio. Agora não adianta só deixar disponível, tem que deixar organizado também, entendeu? Isso me remete muito a um passado relativamente recente, mas quando começou o fato de as empresas se utilizarem de BI, né?
E aí eram várias ferramentas aí que a gente pode citar, que na verdade plugavam-se, né? Sobre alguns dados, a gente falava muito sobre a fidelidade dos dados, né? E muitas vezes os dados eram plugados numa planilha Excel. E aí a gente até brincava, dizia, olha, o resultado que vai sair no BI, você me diz que resultado que você quer que eu coloco na planilha e vai dar, né? E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente, em hipótese alguma, pode permitir que algo do gênero aconteça, né? Porque senão você vai estar sendo direcionado de uma forma enviesada e aí compromete completamente o resultado das operações. Esse aspecto dos dados, né, de ter a única versão da verdade também, né, porque às vezes acontece em muitas empresas que tem um indicador que num departamento tem um valor, no outro tem outro valor, e então chegar nessa única versão da verdade, ainda que os departamentos possam ter os seus cálculos, as suas fórmulas em cima de um dado que é oficial, que é corporativo, né? Realmente é fundamental. E tem a inteligência artificial, ela usa uma coisa que é o contexto. Então, a gente não pode subir lá, digamos assim, uma base imensa de dados. Isso ficaria muito caro, né, Jorge? Subir, porque é pago sobre ali os tokens, que são palavras, né? Uhum. Então, quanto mais palavras, maior esse custo. Então, quanto mais assertivo é o contexto, então a gente não só obtém uma resposta mais precisa, mas também a gente tem uma redução de custo desse engine, dessa IA que nós estamos submetendo, né? E achar esse contexto dentro dos dados, montar esse contexto é um desafio, né? É um trabalho que a gente realiza, que é pegar a base de conhecimentos da empresa e contextualizar de uma forma para submeter a inteligência artificial para que ela tenha as condições de responder assertivamente o que está sendo perguntado a ela. Ronaldo, e aqui, né, só para a gente popularizar o conceito, né, para quem nos ouve aqui, quando a gente fala de contexto, né, eu acho que é super importante, para montar então um contexto. Qual é o problema de negócio que eu quero resolver? Né? Eu acho Exatamente. que voltar ao início, né? Antes de a gente trabalhar com técnica, a gente ia trabalhar com modelo, eu quero vender mais, eu quero ampliar o meu share, eu quero ter menos incidência de acidentes, eu quero eliminar fraudes no contexto do meu negócio. Qual é o problema de negócio que eu quero realmente responder? Eu quero prever o futuro. Isso vai, então, ajudar você a montar esse teu contexto, né, de uma forma fidedigna para obter um resultado efetivo para a resolução daquele problema, que é o objetivo inicial, não é? Exatamente, né, Jorge? Ali, né, na Engie, nós tivemos esse grande desafio também, né, de pegar os dados ali, contextualizar e foi um grande desafio. A participação das áreas de negócio é fundamental, né? Assegurando a assertividade, a maneira de interação. Então, isso tudo é um desafio, mas que a gente conseguiu ali, né, Jorge, na Engie, vencer. Gostaria também, né, de passar a palavra, falar um pouquinho sobre isso, como que nós vencemos ali na Engie esse desafio aí. Eu acho que a gente consegue puxar o gancho de, e aí, na prática, como que está acontecendo isso? Como que isso funciona, né? E daí, a prática que eu posso contar é como que está acontecendo na Engie, relacionado a esses contextos e também um contexto corporativo geral. Então, como é que a gente está entendendo, e aí a gente começa até começa a prever um pouco o potencial que tem esse tipo de ferramenta, né? Então, no final das contas, hoje, a gente está usando, e aí vamos aproveitar, né, a gente como precursor da palavra da IA aqui, vamos contextualizar a IA e a IA generativa em si. Perfeito. Né? Porque a IA generativa tem a questão do contexto, mas enquanto as outras IAs não podem ficar para trás lá, que tem toda a parte do treinamento, então ainda existe muita confusão. Eu vou treinar minha IA generativa. Não é bem isso, a IA generativa trabalha com contexto, eu posso até treinar, mas eu estou falando daquele fine tuning, daquela IA especialista e tal. Então, isso é uma coisa que ainda... Tem confusão. Tem muita confusão no mercado, então o pessoal fala bastante sobre isso, mas assim mesmo é possível, é factível de a gente conseguir esclarecer e seguir na conversa, né? Então,
A IA generativa, a IA em si, ela sempre vai resolver, aí eu vou pegar a tradicional, né? Ela está resolvendo um caso específico, um caso de uso específico de negócio. Então, eu estou fazendo a análise preditiva da manutenção da minha turbina hidráulica que está rodando lá na minha usina. Então, eu vou ter a análise de um sensor de temperatura da turbina, de vibração do mancal, coisas assim, eu não sei nem falar direito, não vou me arriscar a falar muito disso. Mas então eu estou falando de coisas muito específicas. Quando você traz a IA generativa, você começa a tirar um pouco, você vê a possibilidade de tirar esse contexto muito específico, que eu estou falando lá da análise do mancal, que aí é onde é que eu dei exemplo lá, onde a gente tem IAs agnósticas que ajudam a gente numa reunião, a escrever um texto e tudo mais. Mas assim mesmo, como a gente coloca, e aí na Engie hoje a gente encaixa a IA generativa no mesmo contexto, daí vamos lá de novo, né? Tirando essa agnóstica, a que é aumentada aí, né? A gente traz no mesmo contexto que a gente traz a outra IA. Então ela ainda é focada num nicho de negócio. Então ela ainda entra como mais uma ferramenta para o cientista de dados. Então, o cientista de dados, ele vai estar trabalhando, eu estou falando da realidade como é conosco lá, né? Então, hoje ele ainda está trabalhando especificamente para resolver um problema. Aí a gente pode depois falar do caso aí né, de saúde e segurança. A gente tem um caso de saúde e segurança, tem um caso de back-office e tem um caso de requisitos legais, né? Então, são casos, são nichos, são assuntos específicos, né? Então, a gente traz a inteligência artificial generativa hoje como mais uma ferramenta no contexto da ciência de dados. Para isso, você está falando de um contexto específico, que é o que o Ronaldo estava falando. Eu estou falando de saúde e segurança. Todo o meu contexto, todo o meu dado é relacionado à saúde e segurança. Então, eu tenho que trabalhar e processar esse dado de saúde e segurança. A partir do momento que eu começo a ter não só o dado de saúde e segurança pronto, mas eu ter todo o meu back-office, meu contábil, o meu financeiro, e eu consigo deixar todo um volume de dados grande, mas também transversal, a IA generativa, e aí é onde é que a gente vê possíveis aplicações, você vai pedir para que ela consiga linkar todos esses dados e fazer as interações que hoje a gente ainda utiliza num meio muito específico. Então, e aí, pensando um pouco nesse conceito de usar para tudo e tal, um grande desafio que a gente tem hoje, que eu tenho hoje muito na empresa, é assim, todo mundo quer uma IA para chamar de sua hoje na empresa, entendeu? Sim. Então, aí ninguém quer ficar fora dessa. Ninguém quer ficar fora dessa. Então, no começo, lá no ano passado, a gente fez eu mandei um e-mail para pessoas-chave e falei assim, pessoal, mandem ideias que a gente quer começar a fazer alguma coisa. Vieram 30 ideias, dessas 30 a gente escolheu os casos que a gente tem hoje e a gente depois fez mais um apanhado dessa e vieram mais de 250 ideias. Então, e aí, como que a gente, como TI, atende 250 solicitações? Não é bem assim. Então, tem até a gente até conseguiu montar um processo hoje que até foi uma interação global, que é assim, capte as ideias, entenda quais são realmente, porque daí todo mundo que quer uma IA para chamar de sua, então a pessoa tem às vezes um caso muito específico, que é utilizando o IA tradicional que você resolve, e ele traz falando assim, não, a IA generativa vai resolver esse problema para mim. Então você precisa ter essa triagem. Então hoje a gente faz isso, né? A gente recebe todas essas ideias, a gente faz essa análise, isso aqui é factível com uma IA tradicional, isso aqui é factível com uma IA generativa, é a questão da escolha da ferramenta certa que a gente estava falando antes, né? Então a gente faz essa triagem e aí entra um assunto muito importante que qual que é o retorno que essa IA e que esse investimento vai trazer para o negócio. Você puxou lá atrás, né? Esse ponto aí, eu quero deixar ele guardadinho aí, para gente falar lá na frente, porque né? eu quero fazer um grande finale sobre isso, porque tudo que nós falarmos aqui, no final ele vai bater nessa tecla. Exatamente. Né? E eu queria aproveitar um pedaço da tua fala ali que eu achei muito importante e pegar também a tua experiência, né, enquanto visão de cliente, que a gente falou de vários contextos que o Ronaldo trouxe para a gente, aí tu falaste de contextos específicos e daqui a pouco a IA trabalhando a integração desses contextos, né?
Queria te perguntar qual é que seria uma recomendação, né, que você, já com essa experiência toda na Engie, daria para uma empresa que está começando nesse universo, né? Que é justamente aqui o na prática, né? Cara, por onde eu começo? Isola alguma coisa, trabalha um contexto específico, identifica o problema que dá mais dor, mas que pode ser o mais complexo daqui a pouco, vai por um mais simples para ter o primeiro resultado, que é o primeiro algoritmo lá que gerou credibilidade. Qual que seria a tua recomendação? Eu vou falar a recomendação da experiência mais próxima e mais quente, que é do uso da IA generativa. E aí onde é que vocês entram na história ali, que nos ajudaram nesse processo, né? E aí vai uma recomendação legal também. Mas entender todas essas ideias, foi assim que a gente fez, funcionou pra gente. Escolher as que, mesmo você não conseguindo provar muito o valor, mas escolher quais que são potenciais valor para a empresa, né? Então, por exemplo, hoje a Engie tem como prioridade saúde e segurança dos seus empregados. É prioridade principal. Então, ela entra acima de qualquer coisa, em cima de lucro, em cima de qualquer situação, entra saúde e segurança. Diz a CEO de vocês lá que é a sua licença para operar, né? Licença para operar, vocês, exatamente. Né? A gente tem licença para operar relacionada a isso. Então, surgiu uma ideia relacionada à saúde e segurança, poxa, ela se destaca, claro, vamos dar uma olhada, quais as possibilidades que a gente tem em cima disso. Então, ter essa escolha em cima de potenciais boas soluções que você pode ter com a solução e testar o mais rápido possível, que é o que a gente fez e é onde vocês nos ajudaram. Então, a gente trabalha muito, né, com esse tipo de parceria e quando essas ideias vieram, a gente convidou vocês, temos essa ideia aqui, vocês têm profissionais que conhecem, então, assim, poxa, existe uma curva de aprendizado para você dominar uma tecnologia como essa, né? Então, essa parceria que a gente tem, por exemplo, com vocês, e daí, Stray, vocês têm alguém que dominam? Tem aqui, o Ronaldo está aqui, ele vai poder ajudar vocês. Então, o Ronaldo veio para o time, então, muito rápido, a gente conseguiu pegar a ideia, e o Ronaldo foi falar direto com a pessoa que teve a ideia lá, e essa pessoa que teve a ideia, ele é da área de negócio, ele está ali vivenciando o negócio. Se a gente entrar em detalhes aqui, a gente pode falar um pouquinho. Essa pessoa teve uma ideia da AI, como usar, o Ronaldo foi falar direto com essa pessoa, eles começaram a materializar isso, definiram uma hipótese, poxa, tem hipótese que será que a IA pode fazer essa interação e chegar nessa resposta? Vamos testar. Então eles foram lá, testaram, teve um bom resultado e a partir daí a gente apresentou, né, para quem decide aí, né, para quem paga a conta, tem um potencial, a gente chegou nesse ponto, então a gente recebeu um ok e o projeto iniciou. E aí para frente agora está evoluindo e já está trazendo muitos bons resultados, assim, né? Então, escolha boas ideias que fazem sentido com o negócio, teste o mais rápido possível, valida a hipótese, o fato de que às vezes você pode descartar ela, pensa que você pode ter a possibilidade de descartar, né? Para você investir. O conceito da inovação, né? Exatamente. Aqui, né? E tanto que a gente testou 5, dos 5, 3 foram para frente. As outras não se pagaram, né? Eu acho interessante esse método que o Jorge descreveu, que é justamente o método do nosso framework aqui na empresa, né? E eu quero aqui também mencionar aí o Paulo e o Matheus Bonatti, que construíram o framework e tá sensacional, a gurizada tá de parabéns, né? Que é justamente essa metodologia que o Jorge descreveu aqui. Não combinamos, hein? Não combinamos, né? Mas lições aprendidas, é o que funciona na prática. E relacionar as ideias, testar as hipóteses para ver o que agrega valor, o que é factível, o que pode ser feito prioritariamente, ou o que vai, às vezes, ter um custo menor, né? Pilotar essas ideias. Então, para ver materializada, né, cada uma dessas coisas, porque tem dados, a gente tem que fazer essa análise de dados ainda de forma ali experimental para um piloto, para não consumir, não onerar, e a gente poder dar uma resposta rápida, mas é muito legal ver o Jorge falando exatamente o nosso framework, é assim, a gente relaciona as ideias, a gente testa as hipóteses, Jorge, e coincidentemente, né, porque
a lógica ela aponta para um caminho. Então, né, quando a gente trabalha na prática, a gente é muito provável que a gente chegue nas mesmas conclusões, porque é o que funciona, né? É o que agrega valor, é o que traz resultado. Então, é muito legal a gente poder trabalhar junto e estar compartilhando essas experiências, né? Pô, Ronaldo, e o que faz falhar? Isso permite aprofundar um pouco mais nesse assunto, que eu acho que ele é bem rico, né? Uma das coisas, o que falhou em uma das ideias? A gente não tinha dado com qualidade. Então, poxa, a ideia era boa, era válida, mas você não tem o dado para que a IA enxergue, trate aquele dado e né? Beleza, se eu colocar um dado fake ali, um dado que eu posso só fazer um teste não muito próximo do real, não usando coisas reais, então eu posso também criar uma falsa impressão de que aquilo funciona. Me diz que resultado que você quer que eu vou botar aqui, né? Isso, exatamente. Então, aí quando você vai realmente, aí você percebe, cara, eu não tenho esse dado não está com qualidade. Então, aí te leva lá para a TI, olha só, se você quiser ter esse resultado aqui com a IA, você tem que melhorar o teu processo, você tem que enriquecer teu dado aqui, deixar ele com mais qualidade, para que depois você consiga colocar uma IA para tirar o benefício disso, né? E tem uma coisa também que daí a gente troca muito ideia e conversa com muitas pessoas aí da área, né? Então, e já tem empresas que estão no nível de maturidade que conseguiu escalar esse teste, né? Então, enquanto a gente conseguiu testar 5 ideias, tem gente testando 5 ideias por semana já. E aí, para você conseguir identificar isso, porque eu não sei se vocês já se depararam com isso, ou quem está aqui ouvindo a gente já se deparou com isso. Eu coloquei um amigo meu no final de semana, ele fez uma IA generativa para mim que respondeu e resolveu a situação. E é verdade, em um final de semana você faz, em 2 dias de trabalho, você consegue provar uma hipótese dessa. Porque está tão fácil utilizar as APIs e as ferramentas, que tem tanta ferramenta, igual você falou, que realmente em 2 dias você prova. Se você fizer um hackathon em 2 dias, colocar os desafios na mesa e botar o pessoal para trabalhar, você vai ter boas respostas. Você vai ter boas respostas, isso é comprovado, a gente tem realmente boas respostas. Claro que daí você de pegar uma IA generativa, um software que está funcionando na máquina do cientista e colocar em produção, tem um longo caminho. Tem um longo caminho, né, Ronaldo? A gente até trocando ideia com alguns colegas aí, projetos aí de 12 a 18 meses para você realmente deixar num processo de operação. Então, isso também é uma... Vamos lá, não sei se está chegando a virar um mito já, né? De que tudo se resolve muito rápido. Resolve, mas até você colocar numa operação, que aquilo tem um software realmente entregando valor para o negócio, tem um caminho de engenharia, de tecnologia que não envolve só IA generativa, tem automação, igual você falou, tem... por exemplo, você vai usar isso num celular, poxa, tem todo um aplicativo de celular, toda uma estrutura que você tem que montar ali, que é a TI também trabalhando nesse sentido, né? Então... é bom a gente ter essa consciência, né, Ronaldo? Sim. De que é fácil, mas... Tem uma jornada, né? Tem uma jornada para construir. E eu queria aproveitar, porque vocês dois trouxeram 2 pontos muito parecidos, e isso demonstra, né, a questão da prática que a gente está dizendo aqui, né? 2 frentes diferentes, mas falando a mesma coisa. Que é o seguinte, a gente até tem um lema que eu costumo usar muito aqui dentro da MCOM e que bate com o que vocês falaram, que assim, é o feito melhor que perfeito. As empresas que a gente tem atendido, né, de modo geral, o que elas procuram? Baixo custo e aumento de produtividade, seguido que com, naturalmente, eficiência operacional. Então, você isolar um contexto, fazer os testes, né, fazer uma versão um pouco mais limitada. O que está sendo pregado no mercado? Né? Agilidade, o conceito de agilidade é justamente isso. Isola um contexto, faz um teste rápido, valida uma hipótese, como você trouxe. Se tiver ok, se não tiver ok, vamos para a próxima. Não mata a ideia e nem a jornada, né? E depois que você trabalhou ela, validou a hipótese, pode ir para um contexto maior. Aí sim, tem toda uma jornada de colocar, você está certo, né, Jorge? Colocar isso em produção, fazer toda uma questão de infraestrutura para suportar isso de uma forma ampla, né, em larga escala, e aí trazendo o resultado para toda a organização de uma maneira um pouco mais robusta, né? E você pode fazer isso em níveis também, né, Stray? Porque tem aquele nível que eu te falei, é uma boa ideia, então vamos para uma próxima fase. É uma hipótese foi validada, ok, legal. Agora, a gente passou por uma fase de que, ok, qual que é o custo agora que eu tenho para fazer isso? E aí você começa a fazer a relação custo-benefício e às vezes o custo também é
A gente está usando o ChatGPT gratuito ali, gratuito em partes, porque a gente não sabe o que ele está fazendo com o dado, né? Mas quando a gente vai para pagar realmente uma API e ter um contrato, isso tem um valor, e hoje não tá barato. Então, pensar nessas fases de validação e você realmente descobrir um no-go no meio do caminho e falar assim, olha, não se paga, a ideia não vale. Isso é uma maturidade que você vai só experimentando, vai adquirindo, né? Muito bom. Você que nos acompanhou até aqui, falamos muito sobre inteligência artificial e o seu poder transformador nos negócios. Nós não conseguimos completar todo o assunto, porque é um assunto muito vasto e com certeza teremos um segundo episódio que você vai poder desfrutar juntamente conosco de outros tópicos a respeito da inteligência artificial. Então não perca, aguardem o nosso segundo episódio de inteligência artificial e o seu poder transformador nos negócios.